Josias, Flávio Bolsonaro, o filho mais velho ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, estava dando uma entrevista para a Rádio Itatiaia, uma rádio lá de Minas Gerais. E ele disse que as portas da Casa Branca estão fechadas para negociação com o governo Lula. A frase dele, que foi pensada aqui pela Folha de São Paulo, é a seguinte: o Lula parece não querer negociar porque está alimentando uma discórdia, atacando o presidente Trump a todo momento. Sempre que pega o microfone, não parece o presidente da República de uma nação com a importância e o tamanho do Brasil. Parece aspas, do senador Flávio Bolsonaro, bêbado discutindo num bar, como se estivesse com um amiguinho. Josias, é assim, estou aqui puxando pela minha memória de analista política, apresentadora. O que eu me lembro, exceção feita aos comentários da primeira-dama Janja, que fez aquela ataque ao Musk quando ele estava dentro do governo Trump, o Lula ele fazia algumas críticas muito pontuais, mas ele mantinha um perfil muito baixo em relação à administração Donald Trump, até a questão do tarifaço. É só depois que ele começa a colher os dividendos eleitorais. O senador Flávio Bolsonaro, não acompanhei a entrevista inteira, mas ele faz uma avaliação equivocada ali, né? O governo brasileiro, ele tentou manter uma postura equidistante dos Estados Unidos, não houve uma tentativa de aproximação entre os dois presidentes, isso é um fato, mas teve uma tentativa de manter uma relação respeitosa entre os dois países, e a coisa descamba ali para uma política mais acirrada quando vem o tarifaço esse que é precedido pelas tentativas da família Bolsonaro de que Trump atuasse a favor do ex-presidente. Em primeiro lugar, aqui eu preciso dizer, com todas as letras, com muita clareza, que a família Bolsonaro está do lado errado nessa crise que o Brasil vive hoje no seu relacionamento com os Estados Unidos. E o Lula está fazendo uma defesa correta da soberania brasileira. Está dizendo com clareza que não é admissível que um país estrangeiro, por mais forte que seja, queira interferir no funcionamento da democracia brasileira, queira interferir num julgamento que ocorre no Supremo Tribunal Federal, última instância do Judiciário brasileiro, com todo respeito ao devido processo legal. Está lá o Bolsonaro sendo julgado com direito ao contraditório, foi ouvido recentemente, e não, curiosamente, lá no depoimento que prestou no Supremo Tribunal Federal, não parecia uma vítima, aliás, parecia muito à vontade, chegou a convidar mesmo o Alexandre de Moraes, que agora o bolsonarismo, o próprio Flávio Bolsonaro acabou de renovar um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes no Senado, e o pai dele convidou o Alexandre de Moraes, jocosamente, para ser seu vice numa candidatura inexistente, porque ele está inelegível. Não parecia um perseguido político, parecia um réu que está a caminho da cadeia e tentava demonstrar naturalidade durante o seu depoimento. Então, feitos esses esclarecimentos, que o clã Bolsonaro está do lado errado e o Lula faz uma defesa correta da soberania brasileira, toda crítica é possível fazer em relação ao comportamento do Lula. Já na campanha eleitoral nos Estados Unidos, ele, quando não havia nenhuma necessidade de que um presidente do Brasil se posicionasse, ele manifestou a sua preferência pela Kamala Harris, que era adversária do Trump na campanha, e que tinha uma possibilidade grande, não eram negligenciáveis àquela altura, as chances de que a Kamala Harris fosse derrotada, como de fato foi. Então, o Lula não tinha que fazer essa defesa. Criou uma zona de animosidade com o Trump no momento em que estava nítida a possibilidade de que ele voltasse a dar as cartas na Casa Branca. E depois disso, o Lula, no início do governo Trump, não fez grande esforço, fez manifestações adequadas, parabenizou o Trump pela vitória, mas não houve uma movimentação intensa do Lula no sentido de, cumprindo a sua obrigação como presidente da República do Brasil, buscar a abertura de um canal qualquer de negociação com a Casa Branca.
não houve essa movimentação. Então, agora, o governo está numa posição em que não tem nenhum tipo de interlocução com os Estados Unidos e está submetido a uma ameaça de tarifa do Donald Trump que não é possível negociar, porque o que ele pede, que é a impunidade do Bolsonaro, não é algo que se possa negociar. Então, há críticas que podem ser feitas ao Lula, mas o Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e até os governadores que participam dessa corrente bolsonarista, eles vão perdendo legitimidade para fazer críticas ao Lula na medida em que patrocinam essa agressão do Trump à soberania nacional, que contemporizam com isso e que até estimulam e chegam mesmo a festejar a agressão do Trump.